Sim, pois é, nós chegamos nesse ponto. Eu sei que eu tinha dito no passado que eu apenas faria resenhas de animações, mas com o passar do tempo eu percebi que isso me limitaria sempre que eu quisesse dar a opinião sobre uma mídia diferente, e considerando que muitas pessoas gostaram da minha primeira análise de games, eu decidi também começar a fazer análises de quadrinhos. Claro, o meu canal ainda vai ser focado nas animações, e as resenhas de games e quadrinhos vão ser postadas com menos frequência. Muito menos frequência mesmo, tá? Apenas quando eu achar que preciso analisar algum jogo ou quadrinho, eu vou fazer estas resenhas. A não ser que alguém me pague pra fazer uma análise, é claro. Eu amo dinheiro. Mas melhor deixar essa justificativa de lado e começar logo a análise. Tracks é um web quadrinho brasileiro escrito e desenhado por Yoshiro Jr., tendo seu primeiro capítulo postado em 30 de janeiro de 2022 no Tapas. E se você navega no YouTube brasileiro desde seus primórdios, você provavelmente deve conhecer Yoshiro Jr. por seus YouTube Poops. De fato, ele é um dos poopers mais antigos da plataforma. Os únicos mais antigos que eu me lembre seriam o Chinelin, que na minha opinião foi um dos melhores poopers dos anos 2010, e o Tecláudio, que é um dos piores seres humanos a ter nascido no Brasil. E de fato, os YouTube Poops deles são realmente muito bons. Ao menos pelos que eu vi. Significa que essa obra contém veneno. Ponhamos uma obra em uma garrafa. Alguma coisa de errado não está certa. Mas ele também é um escritor, artista, animador e até faz covers de músicas no YouTube. Esse rapaz é talentoso, hein? Olha isso! Isso que eu chamo de talento. Mas voltando ao tópico principal deste vídeo, Tracks é um de dois projetos principais do Yoshiro, com o segundo sendo Entre Dentes, que eu vou resenhar em outubro. E só de olhar para o quadrinho, você já deve ter notado algo bem único sobre ele, o seu traço. E eu acho melhor já comentar sobre ele para não ficar me repetindo durante a resenha. Tracks tem um design de personagens bem comum de se ver em quadrinhos furry, porque enquanto a maioria tenta desenhar os animais de forma que faça você lembrar muito do animal quando vê o design, Tracks tem design de personagens mais geométricos, se posso dizer assim. Praticamente todo personagem parece ter um modelo de rosto e corpo similar, só que com suas características únicas que os diferem. Isso é algo peculiar porque esse estilo de design não é muito utilizado hoje em dia. E eu não vou mentir, de começo eu estranhei esse estilo diferente, mas conforme fui lendo, eu percebi que esse estilo funciona muito bem para a história que está sendo contada. Mas para isso, eu terei que falar sobre alguns pontos a fundo da história. Então, se já não leu o quadrinho, recomendo que leia antes de continuar, porque eu vou dar spoilers. Em Tracks, nós acompanhamos a história de Dilo, um cachorro verde, e sim, essa é a cor natural dele, que junto de seu amigo Spyro, não este Spyro, e sim este Spyro, vai ver o resultado do vestibular da Faculdade Raposa, que é a melhor faculdade da cidade. Só que, mesmo ele gabaritando o vestibular, ele é transferido pelo diretor para a Faculdade Tracks, o que deixa ele muito estressado. E para piorar, o segredo do Dilo acaba sendo acidentalmente revelado para todos os alunos da sua turma, com alguns ficando extremamente indignados com um aluno de uma faculdade melhor que a deles estar lá. E especialmente o personagem King fica muito estressado com isso. E ele começa a agir de maneira muito estúpida com o Dilo, por achar que ele é um garoto privilegiado que está lá para conseguir informações e passar para a Faculdade Raposa. E isso é basicamente o que ocorre nos primeiros 5 capítulos. E eu não sei vocês, mas para uma comic com uma história simples e meio slice of life como essa, um traço mais simples e geométrico funciona muito bem. Você não precisa fazer sua audiência prestar atenção em pequenos detalhes, porque eles não são necessários para conseguir gostar dessa história. Só que mesmo assim, eu não acho que essa comic dá a melhor primeira impressão para quem a ler, porque o primeiro capítulo é o mais fraco de todos, tanto na história quanto na arte. Tipo, o capítulo inicial apenas introduz o Spyro e Dilo e mostra eles descobrindo que Dilo foi transferido. Só que por algum motivo, o capítulo tem 30 páginas. Tecnicamente 23, porque páginas como essa são consideradas 2 páginas em uma. Só que ainda é um começo muito longo apenas para introduzir um dos plot points principais da história. Você poderia ter feito isso em apenas 15 páginas. Enquanto a arte, bem, os personagens não fazem muita coisa e ficam com expressões neutras na maior parte do tempo, o que me faz ficar desinteressado quando releio este capítulo. Só que felizmente isso foi corrigido nos capítulos seguintes. Com a introdução de mais personagens e plot points, é necessário ter desenvolvimento, o que faz com que a duração de cada capítulo seja bem justificada. E falando nos personagens, eles são provavelmente a coisa que mais gosto na história. Todos têm seus momentos memoráveis e personalidades únicas. O protagonista, por exemplo, Dilo, foi muito bem escrito. Ele é mostrado incomodado com a situação em que ele está, e com razão. Qualquer pessoa que já colocou muito esforço em algo, apenas para não conseguir o que queria no final, consegue se identificar com ele. Eu mesmo já fiquei exatamente como o Dilo ficou.
entediado, sem vontade de fazer o que gosto e até mais bravo do que normalmente ficaria quando sou confrontado. É um sentimento humano que muitos ignoram quando vão escrever suas histórias, mas que foi bem representado aqui. O Spyro, no entanto, é um personagem que de começo eu não gostei. Ele é pra ser um dos alívios cômicos do quadrinho, mas ele não para de fazer piada em quase toda cena que aparece, o que o torna muito irritante nos 3 primeiros capítulos. Por sorte, ele acaba tendo um pouco de desenvolvimento nos 2 capítulos seguintes, e muitas das piadas dele melhoraram muito, tendo punchlines diferentes e não se focando apenas no azar do Dilo. A Dahlia é provavelmente a minha personagem favorita da comic. Ela é uma personagem extremamente sarcástica e séria, o que não apenas combina muito bem com o Dilo sendo o homem comum e o Spyro o alívio cômico, só que eu iria até além disso e diria que as piadas sarcásticas dela são muito melhores que as do Spyro, porque em toda situação mais exagerada, ela faz comentários cínicos sobre tudo o que está acontecendo, mas que são engraçados por ela estar apontando e dizendo aos personagens o quanto a maneira que eles estão agindo é estúpida. Eu também gostei da inversão de papéis que temos aqui. Geralmente o vilão em uma história de escola ou faculdade seria um valentão ou um garoto mimado rico. Mas aqui, o possível vilão é mostrado como alguém que acha que o Dilo é um garoto mimado e rico, e o trata mal por causa disso. E eu sei que alguns até podem dizer que isso não é tão comum na vida real, mas eu acho que é algo que possa ser muito bem explorado nos próximos capítulos dessa história. E por falar nisso, nesta análise eu estou levando apenas em consideração os 5 primeiros capítulos da comic. Então eu meio que deixei alguns assuntos de fora de propósito. E eu acho que seria injusto comentar sobre eles agora, porque o desenvolvimento está sendo mostrado, mas ainda não chegou ao fim. Então algumas coisas como o plano do Kinger, ou personagens como o Cass e o Renato, não foram mencionados porque eles aparecem bem pouco na história até agora. Então, eu recomendaria ler em Trax? Bom, depende. Os 5 primeiros capítulos são interessantes, mas eu repito dizendo que tem um começo bem fraco. O desenvolvimento está acontecendo e existe muita coisa boa a se ver aqui. Um traço mais único, personagens que são únicos e bem desenvolvidos, e alguns twists interessantes na história. Mas tudo vai depender de como os próximos capítulos vão dar continuidade a isso. Mas como está, se você conseguir passar pelo primeiro capítulo, eu recomendo.